Lançado em 2026, The Beauty Lindos de Morrer é uma série do mesmo criador de American Horror Story, que gira em torno de um vírus capaz de alterar cada célula do corpo humano, reescrevendo completamente o DNA e transformando o portador na sua versão mais linda possível de existir. O problema é que um tempo depois, a galera que se transformou está um por um simplesmente explodindo. É aí que a inteligência dos Estados Unidos entra no caso e tenta desvendar esse mistério da indústria da beleza, enquanto o vírus é distribuído ilegalmente cada vez mais. E meus amigos, olha nós trazendo aqui um videozinho de Ryan Murphy. Pois é, acho que é o primeiro do canal, acho que é, hein? Fiquem tranquilos, eu vou trazer American Horror Story, é óbvio que eu vou, principalmente o Coven. Não sei se eu vou trazer todos na ordem, tá? Mas Coven eu vou trazer, Apocalipse eu vou trazer, eu só tenho que me organizar. No entanto, Disney Plus me convidou para falar de The Beauty, série essa que acabou de estrear, chegou no catálogo, já tem 3 episódios, aliás, neste momento que você está assistindo o vídeo, muito possivelmente tem 4 episódios já liberado, e a série é simplesmente deliciosa, tem aquele estilão Ryan Murphy de fazer os babados, que vocês sabem como é que é, né, tem toda aquela estética, tem uma mulher no meio da série assim que ela chega para poder transmitir o tal do vírus da beleza, que ela chega no estilão Ryan Murphy com uma roupa que eu acredito que seja da Balenciaga, ela tira e ela tá com véu de noiva, todo um climão. É incrível. Obviamente, vários nomes de peso na série e uma história muito boa, principalmente pra quem tem como referência aí as obras do Ryan Murphy e A Substância, A Morte Lhe Cai Bem. Todos esses assim que envolvem esse lance de transformar a pessoa numa versão melhor dela e depois dar ruim. Pois é, tá tudo aqui. Só que é um caso policial, porque a galera tá morrendo, a galera tá explodindo. Então, a inteligência dos Estados Unidos, eles entram pra entender por que que isso tá acontecendo. E aí eles descobrem várias coisas no caminho. É muito legal. Então, só lembrando, meus amigos, a série tá disponível no Disney Plus. E assim, só por ser uma série do Ryan Murphy, já vale muito a pena. Sendo assim, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí e vem mergulhar comigo nesse universo da beleza muito louco. A série é boa mesmo, gente. Hoje é os 3 primeiros episódios de The Beauty. E aí, tá falando sério? E a série começa num desfile de alta costura da Balenciaga, ou seja, tem referências reais aí do mundo real, com a supermodel Bella Hadid, que, gente, por incrível que pareça, a Bella Hadid, ela no começo lá da carreira dela, ela ficou também famosa porque ela tinha uma aparência muito comum, e aí o povo dizia que ela tinha trocado de cabeça, porque ela modelo, era muito diferente dela normal, dela garota normal. E como isso vai trazer, como é, na verdade, a série gira em torno dessa narrativa de pessoas normais que querem se tornar ser humanos perfeitos esteticamente falando, até porque é aquilo, né, gente? A gente tá aqui falando de The Beauty, de beleza, etc. E todo mundo sabe que beleza é muito relativo, né? Provavelmente vai ter gente que vai olhar pra Bella Hadid e vai falar, cara, eu acho ela linda. E vai ter gente que vai olhar pra ela e vai falar, eu acho ela feia. E tá tudo certo. Mas vamos encarar aqui na narrativa que provavelmente a pessoa, e isso é o que eu interpreto pelo menos, ela se torna aquilo que ela acha bonito. Aquilo que ela tem como padrão de beleza dentro dela, entende? Até porque seria ilógico uma mulher que acha a Bella Hadid feia, de repente, se transformar na Bella Hadid, né? Ela vai falar, ah, mas não era assim que eu queria ser. Ou seja lá quem a pessoa é, quando ela adquire o vírus, ela vai se tornar a sua melhor versão. Aqui, ó. Aqui, quando ela olhar pro espelho, ela vai falar, caraca, eu tô belíssima. Entende? Só que a Bella Hadid tá muito que bem ali, ela começa a transpirar durante o desfile, ela fica agressiva, rouba a água das pessoas que estão ali assistindo na primeira fileira, bate em muitas delas, né? Apresentam um comportamento agressivo, sai de lá, pega uma moto, atravessa a cidade, se quebra todinha, porque ela sofre um acidente, sai mancando, entra num barzinho, tipo num restaurante, bebe água da privada, bebe água da torneira, ela não consegue, ela tá quente e dá pra ver a fumaça saindo do corpo dela. Até que ela sai do estabelecimento, a polícia toda tá ao redor dela, porque ela causou muita confusão, e aí ela simplesmente explode, o que pra mim foi um plot, porque é a Bella Hadid. A Bella Hadid é o rosto de The Beauty. Então, quando ela simplesmente explodiu, eu falei, meu Deus, isso é muito Alfred Hitchcock, sabe? Que coloca um rosto super famoso, todo mundo acredita que é a estrela, uma das estrelas principais da produção, e de repente
repente a pessoa morre, explode. Eu amei, porque subverteu minhas expectativas. Eu jurei que ela seria inclusive meio vilanesca, meio vilã, mas não. A gata é só vítima mesmo do vírus da beleza. E aí assim, depois que ela explode, várias outras pessoas, vários outros modelos, supermodelos aliás, explodem ao redor do mundo. Isso chama a atenção da CIA, etc, e da inteligência dos Estados Unidos. Então, 2 agentes do setor de antiterrorismo dos Estados Unidos vai começar a investigar isso. E é aí que a gente conhece a Jordan e o Cooper, inclusive, Evan Peters, velho conhecido do Ryan Murphy, tá com ele desde a primeira temporada. Eu amo o ator. E eles é quem vão investigar os casos, né, esse lance que tá acontecendo em torno do vírus da beleza. E aí é muito interessante porque eles têm um diálogo logo nesse começo, assim, primeiramente, a cena abre com eles jogando videogame, né? Fazendo aquilo lá, que vocês sabem que 2 adultos fazem. Porque a série também gira em torno disso, né? É dessa forma que o vírus da beleza é transmitido. E aí, o Ivan comenta que tem alguma coisa diferente na Jordan. E ela fala que é o peito, ela colocou silicone. E ele pergunta por quê. E aí ela fala que agora sim ela se sente bonita. Porque ela sempre foi tirada desde adolescente. As pessoas faziam piada com ela por conta dela não ter peito e tal. E agora ela tá se sentindo maravilhosa. E ele fala, pô, mas você se mutila, né? Cara, você faz uma cirurgia. Ela fala, a beleza dói. E aí, ele conta uma história dele, que ele foi num encontro, outro dia, e a garota não quis ficar com ele, e no meio do encontro, ela comentou que os dentes dele eram acinzentados, se ele tinha tomado antibiótico quando ele era pequeno. E aí a Jordan fala, cara, você tem uma autoestima inabalável, nada mexe com a sua autoestima. Como você consegue? Porque qualquer pessoa, nossa, procuraria um dentista, colocaria faceta, faria realmente alguma coisa por conta desse comentário, que ele é muito direto, né? Tipo, nossa, seu dente é cinza. Pelo amor de Deus, né? Como que uma pessoa fala isso pra outra? Olha como a gente acha um absurdo. E aí ele solta, né? Ele fala que ele não liga, que isso não mexe com ele, porque não é assim que ele enxerga o lance da beleza. E aí ele conta a história de que uma vez ele foi pro Japão e ele conheceu um oleiro, que era um cara que consertava coisas. Ele juntava cacos de coisas quebradas com ouro. A ideia seria que as imperfeições não sejam escondidas e sim incorporadas, porque isso fazia com que o todo ficasse mais bonito. Então, abraçar as imperfeições dele é o que tornava ele um ser humano único. E isso é muito interessante, porque isso é colocado no início de uma série que vai falar sobre beleza. Ele fala sobre acolher suas imperfeições em uma série onde a transformação exclui e praticamente reconstrói em nível celular a pessoa. Só que aí é que tá, talvez, o simbolismo. Porque depois de um tempo, a galera começa a explodir. É claro que a galera explode porque a gente também entende que o vírus que tá se passando, esse vírus da beleza, ele não é o final, o produto final. Então, ele dá erro. Mas o fato das pessoas explodirem pra mim acaba sendo simbólico, porque é isso. As pessoas, elas montam a casca, né? Elas montam a parte de fora, porém, a parte de dentro, que é quem realmente a pessoa é, entra em combustão, pega fogo e explode. Eu sei lá. Eu vi isso muito como um tipo de simbolismo. Bom, no dia seguinte, a gente conhece a superintendente Vincent, que é uma atriz que, muito engraçado, porque quando ela apareceu, eu olhei pro Vitor, né, pro meu marido, e falei bem assim, nossa, ela parece a Celine Dion. E, gente, o nome da atriz é Celine Manville. Você acredita? Eu achei o máximo que ela parece Celine Dion e o nome dela é Celine. Bom, ela é quem deixa o Cooper e a Jordan cientes do que está realmente acontecendo. Ela mostra as explosões que aconteceram. Tem uma que ela mostra que foi dentro do carro. Ela mostra que foi em várias partes do mundo, mas que estão sendo recorrentes. E como não há explicação, tá causando um certo tipo de terror na cabeça das pessoas. Bom, eles vão até a legista que tá cuidando do corpo da modelo que explodiu na rua, e quando chega lá, o corpo ainda tá quente, o corpo ainda tá pegando fogo. A legista fala que não consegue pensar, entender, mensurar o que deve ter acontecido e por que os órgãos ainda estão tão quentes. O Cooper ainda chega a perguntar pra ela se talvez ela não foi obrigada a engolir uma bomba ou algo do tipo, mas a legista fala que não, que o corpo realmente entrou em combustão, porque ele não foi completamente destruído, né? Algumas partes dos órgãos continuavam intactos. E aí, assim, fizeram os exames toxicológicos, claro, não foi encontrado nenhum tipo de droga, nenhum tipo de bactéria, nem nada. Apenas um vírus completamente desconhecido. Algo que ela nunca tinha visto antes. Essa é a única pista que tem de uma possível causa da morte da supermodelo. Aí, pra piorar, né, pra deixar o pessoal ainda mais confuso, o Cooper descobre quem os últimos 3 modelos que morreram eram antes de morrer. Ele descobre que há 2 anos atrás eles eram pessoas completamente
completamente diferentes. Eles não tinham aquele rosto e nem mesmo aquelas profissões, eles tinham profissões completamente comuns. Porém, os três, há 2 anos atrás, simplesmente desapareceram. Eles não tinham mais rede social, não tinham mais contato com a família, é como se eles tivessem simplesmente evaporado do mundo e vivido nas sombras, depois de terem se tornado, nossa, essas pessoas tão perfeitas. O que não faz sentido pra eles. Eles até cogitam, né, que talvez tráfico sexual ou algo do tipo, isso até explicaria o sumiço, mas o que explicaria a mudança brusca de aparência? Eles tinham basicamente uma nova identidade, não tem explicação. E aí é apresentado pra gente o Jeremy, que é o personagem que a gente vai acompanhar nessa transformação. E é muito interessante a visão que a série traz desse mundo da beleza através dos olhos dele, porque ele é meio que um perdedor, sabe, digamos assim. Pra ele, a vida não deu certo, nada dá certo. Ele não consegue ser feliz simplesmente porque ele não se acha bonito. Então, a gente vê várias cenas dele afundado na própria loucura. Ele simplesmente não consegue sair com mulheres. E tudo que ele mais quer é fazer sexo com qualquer uma. Só que ele não consegue ter uma relação, não consegue se encontrar com ninguém, simplesmente porque ele se acha feio. E tem um lance muito forte, é claro, das redes sociais. Como hoje tudo é online, as conversas dele também são online. Aí ele acaba descobrindo um médico que pode ajudar ele. Um médico que pode fazer com que ele fique bonito. Ele procura esse cirurgião plástico que tem um visual que chama a atenção. Um visual que, se você parar pra analisar, você pensa, tem alguma coisa de errado aqui, não tem não? E esse cirurgião fala pro Jeremy que ele é um incel, basicamente. Que ele não é capaz de sair com mulheres, que isso tá deixando ele louco, violento, colocando ideias perturbadoras e violentas na cabeça dele. E que ele precisa ser um Chad. E aí, assim, eu descobri recentemente, gente, que realmente esses termos, Chad, lá nos Estados Unidos, ele é usado pra homens super atraentes da indústria de Hollywood. Esses, assim, que você bate o olho e você fala, nossa senhora, me dá até um negócio ruim. E os incels são os caras que nada, assim, que nada. Não tem nem como descrever, assim. Eu fiquei muito passado, que eu achava que esses termos eram da série do Ryan Murphy, e não era. Pesquisando, se vocês pesquisarem incel, Chad, isso são modos que as pessoas têm de se referir como se fossem grupos a qual certos tipos de pessoas pertencem. E é exatamente isso que o cirurgião fala pro Jeremy, que ele não é um Chad, que ele não passa nem perto de ser um Chad, que ele é um incel. Mas que ele, o cirurgião, é completamente capaz de transformar o Jeremy num Chad. O Jeremy passa pela cirurgia e a gente vê as próteses que foram colocadas no rosto dele e tudo mais. A maquiagem é muito boa. As séries do Ryan Murphy, nossa, o visual é muito bem feito, muito impactante. Só que mesmo assim não sai como ele queria. Pra ele melhora, sabe? Só que ele ainda é ele com algumas alterações no rosto. Só que só o fato dele se sentir diferente, de ter feito esses procedimentos, já faz com que ele acredite muito mais nele mesmo. E aí, ele tá numa balada lá num barzinho e umas mulheres chamam ele pra sair, pra curtir. Só que no final das contas, elas fazem ele de bobo. Elas bebem, comem, se acaba e vai embora, dizendo que ele é que vai pagar. E ele tem que pagar tudo. Ele percebe que foi passado pra trás pelas meninas. E aí, vendo que o milagre que o doutor prometeu não aconteceu, ele volta na clínica e é muito doido porque ele chega matando todo mundo. Ele mata um monte de gente, mata a recepcionista, pra deixar claro que ele vai matar o médico que prometeu aquela vida nova pra ele. E aí o médico fala pra ele parar. Ele fala, tem uma última saída, uma última solução que com certeza vai transformar você. Ele leva o Jeremy pra um hotel e paga uma modelo. Ela chega toda coberta com uma roupa preta. É aquela que eu comentei na abertura, que assim, é um climão. Assim, é muito engraçado porque a minha sensação é que essa mulher trouxe a morte pra ele. É que ela ia matar ele. Porque ela chega como assim, como se ela... É muito esquisito. Ela manda ele deitar na cama, tirar a roupa, finalmente faz com ele aquilo que ele sempre quis, ou seja, pelo menos uma vez como Jeremy original, ele chegou a transar e simplesmente ele desmaia. Quando ele acorda depois disso, ele tá passando mal. A temperatura dele tá elevadíssima. Ele sente calor, pede dezenas de garrafinhas de água na recepção do hotel e aí começa a mutação, começa a transformação pesada. Visualmente é um bagulho muito forte, assim, é tenebroso. Dá pra sentir o quanto aquilo é dolorido, o sofrimento. Os dedos dele afina e estica. A coluna cria uns caroços, assim, uns calombos. É uma transformação muito parecida com o filme Um Lobisomem Americano em Londres, que é uma das transformações mais icônicas do cinema de terror. Aqui a transformação é literalmente um filme de terror, até que ele vira um casulo, como se ele fosse uma borboleta mesmo. Ele rasga esse casulo nojento e renasce como uma pessoa completamente diferente. Tem uma cena muito grotesca antes disso que ele vomita
consumir da própria gordura. Eu achei muito bom. E aí ele renasce. E ele renasce exatamente do jeito que ele sempre sonhou em ser. A felicidade dele de se ver daquele jeito é inexplicável. Ou seja, esse é o processo. Esse é o tal do vírus da beleza que é transmitido através do sexo. Bom, acontece que logo em seguida a Jordan e o Cooper, eles são enviados lá pra Veneza, pra Itália, pra poder analisar, ainda ligado a esse caso, uma modelo que foi assassinada no hotel. E aí quando eles chegam lá, a modelo é a Claire. Claire é a modelo que acabou de passar o vírus pro Jeremy. E aí, estudando a cena do crime, eles percebem que algo ali tem a ver com um soro roubado. Porque sim, ela foi testada e deu positivo pro tal do vírus, que todo mundo que explodiu tinha. E aparentemente esse soro roubado tem a ver com esse vírus que ela porta. O que já indica que aquilo não foi algo aleatório, foi uma operação organizada. E aí a gente entende melhor o que aconteceu com a Claire. Ela foi morta basicamente porque ela tava com esse vírus, e esse vírus não pertencia pra ela. Ela não podia fazer o que ela fez. Ela tava vendendo o vírus no mercado ilegal. Tava lucrando com algo que não era dela. Ou seja, isso não é uma doença que o povo sai passando por aí. É um produto. E um produto caríssimo. E não é só transmitir. Tem toda uma manutenção, uma lógica por trás disso. O buraco é muito mais embaixo. E pra deixar tudo ainda mais estranho, eles encontram um vídeo da Claire publicado minutos antes dela morrer, avisando pra não fazerem isso, não faça isso, não faça isso. Ela tava tentando avisar alguém pra não fazer alguma coisa, só que o vídeo, ele é confuso, ele é só essas frases jogadas, enfim. E é ali que chega a notícia de que eles vão ter que agora viajar correndo pra Nova York, porque uma assistente que trabalha na Vogue explodiu dentro de uma cafeteria ali no prédio da Vogue. E é muito legal, porque eles mostram esse momento, e quem tá na cena junto? A Meghan Trainor. O que me chamou muita atenção, porque a Meghan Trainor, ela, na vida real, ela foi meio que obrigada a entrar nessa ditadura da beleza, porque ela perdeu vários quilos, ela fez algumas cirurgias plásticas, então ela é também um produto como pessoa mesmo, né, como pessoa, como CPF, como pessoa real, um produto desse sistema, e ela topou participar da série do Ryan Murphy, que eu achei incrível nesse sentido. E é ela que tá na cena, e a amiga dela foi que aparentemente usou o vírus há 2 anos atrás, foi infectada com ele, muito provavelmente por querer, e ela apresenta o mesmo comportamento violento. Ela bate nos amigos, ela rouba a água de todo mundo ali, e de repente ela explode. Só que tem um problema maior. Quando ela explode, os pedaços dela voam pra tudo que é lado, e tem um pedacinho que voa dentro do olho de um dos amigos dela, o que mostra que a galera toda ali foi exposta de alguma forma ao vírus, e vai ter que entrar todo mundo em quarentena. E é aí que a gente conhece mais um personagem chamado Antônio. Antônio vai ser conhecido aqui na série como o assassino. É ele que matou a modelo, e é ele que está matando algumas pessoas ao redor do mundo, amando de um cara chamado Byron Forst. Interpretado por quem? Ashton Kutcher. Pois é, ele é que é o dono do tal do vírus da beleza. Foi ele quem desenvolveu. Depois a gente vai entender, né? Daqui a pouquinho a gente vai entender muito melhor por que é tão importante sair matando todo mundo que tá com o vírus. Mas basicamente assim, ele é o dono e ele quer que todo mundo que esteja distribuindo ilegalmente esse vírus, ou que saiba da existência dele, morra. Ele precisa que as pessoas morram. E aí a gente fica pensando, nossa, tão novo, né? E inventou tudo isso e tá por trás dessa revolução do mundo da estética. E na verdade, ele é velho. Por quê? A Isabelle Rossellini aparece nesse momento que ele tá ali conversando com o Antônio, que tá prestes a matar mais um cara, que foi um dos cientistas responsável por vazar o vírus. Pois é, ela aparece pra falar, e ela fala com o Byron a respeito do filho deles, o Tig, que foi pra uma clínica de reabilitação de novo. Quando ela cita o nosso filho, a gente automaticamente cata que, então ela é esposa dele, só que ela não usou o vírus da beleza, ele usou. Então, ele tá mais jovem, né? Ele virou Ashton Kutcher. Só que ela ainda é ela mesma. E pelo jeito, ela odeia ele. Eles se odeiam. É aquele tipo de casal que hoje em dia já é cúmplice, né? Um do outro, então não dá pra se separar. E o mais interessante é que eu achei, tipo assim, putz, como o Ryan Murphy, ele chamou Isabelle Rossellini pra fazer esse papel. Ela, que é uma das estrelas do filme A Morte Lhe Cai Bem, um filme que também é basicamente sobre isso, né? Ela é a Leslie Von Heumann, a inventora da poção da juventude. Ela é quem vende pra Meryl Streep, né, pra Madeleine Ashton e pra Helen Sharp. No filme, ela tem 70 e poucos anos, mas ela ainda tem cara, né, de 25. Ou seja, chamar ela pra tá aqui estrelando também essa série é tão simbólico, é tão da hora isso, gente, eu acho o máximo. E aí vem o plot do meio da série, porque a Jordan
e o Cooper, eles têm uma conversa sobre relacionamento e tal, porque eles dois, na verdade, eles são amigos, tá? Eles não têm um relacionamento. E a Jordan deixa claro que não gosta muito do jeito que o Cooper vê a vida, né? Ele também tem um pouco de ciúmes dela, por mais que ele não seja monogâmico, não ache interessante esse lance de ter uma parceira só e tal. O fato é que eles estão no lobby de um hotel, ele sai pra poder voltar, na onde eles estão hospedados, e a Jordan fica porque ela tá flertando com um cara belíssimo no lobby do hotel. E ela vai pra cama com esse cara. O problema é que depois que eles transam, o cara simplesmente dá um beijo na bochecha dela, vai embora, e quando ela acorda, adivinha? A gata tá suando. E sim, meus amigos, ele infectou ela com o vírus. E aí todo aquele bagulho começa de novo, ela com sede, toma água, vai parar no banheiro, vira aquele casulo e renasce como uma pessoa completamente diferente. Isso pra mim foi outro plot, porque eu achei que a gente ia estar com a atriz até o final da série, e não, querida, foi substituída por outra atriz, uma versão dela, a versão dela que ela acha bonita, só que ela não queria. Então, quando ela percebe que ela é outro corpo, ela fica completamente desesperada. E pra gente é um plot completo. Bom, o Antônio é designado pra um novo assassinato, que no caso é do cirurgião plástico do Jeremy. Lembra dele? Pois é, ele vai atrás do cirurgião plástico, pergunta pra ele como foi que ele entrou em contato com a Claire, e aí ele fala que ele já conhecia a Claire fazia um tempo, mas que ele não sabia que era proibido, ou que ele não podia fazer o que ele fez, mas que a vida dele corria perigo, porque o Jeremy chegou matando todo mundo e ia matar ele também. E aí o Antônio mostra o que aconteceu com a Claire, e fala que vai acontecer a mesma coisa com ele se ele não ajudar a encontrar o Jeremy imediatamente. Quando ele liga pro Jeremy, pra poder enganar o Jeremy, pra saber onde o Jeremy tá, obviamente, fazendo aquilo lá, né? Que ele tanto queria fazer com uma mulher. E é muito louco, porque o Jeremy agora, ele se sente feliz, basicamente porque ele é bonito e pode fazer sexo. Enfim, ele se tornou uma pessoa, ele já era, né, uma pessoa completamente vazia e completamente perturbada por conta disso, né? Ele não tinha princípios, valores, ele não tinha nada dentro dele. A única coisa que ele tinha era a vontade de ser bonito, só. Então agora ele se tornou essa pessoa completamente vazia. E ele acaba dando a localização dele. Com isso, o Antônio mata o cirurgião plástico e vai atrás do Jeremy. Quando ele chega lá, eles têm uma briga, né, corpo a corpo, óbvio, e o Antônio pergunta com quem que o Jeremy tava tendo relação, e pergunta se ele usou camisinha, ele fala que não. Aí ele fala, bom, agora encontra então essa mulher, essa menina com quem você transou, porque a gente vai ter que encontrar ela, porque obviamente, né, vamos ter que se livrar dela, e ele liga pra menina. Acontece que a menina já tá começando a transformação dela, ela já tá passando mal, já tá suando, com calor, tomando água. Ele fala, não, eu vou aí te ajudar, e ele tem um papo muito vazio com ela, assim, extremamente... Ai, nossa, é até incômodo ver ele conversar com a menina, sabe? Tipo, o tipo de pessoa, que ele, não que ele se tornou, né, ele se mostrando quem ele sempre foi, sabe? E eles vão, e aí é interessante porque na viagem, o Antônio, ele chega a comentar com o Jeremy, porque o Antônio, ele tem bode disso, ele tem bode do produto, ele tem bode dessa galera completamente vazia, e aí ele fala de um cantor chamado Christopher Cross, que ficou muito famoso durante os anos 80, por causa da voz dele, que era incrível, todo mundo gostava, só que quando se popularizou MTV, tapete vermelho, as pessoas aparecerem, e a galera se deu conta de que ele não era bonito, que ele era só um cara normal, carequinha, que fazia música muito boa e que tinha uma voz ótima, ele simplesmente perdeu popularidade e parou de vender discos. E quem estourou? A Madonna. E aí ele fala, né, o quanto o mundo é cruel com quem não é bonito, o quanto o mundo não valoriza quem não é bonito, não quer nem saber o que uma pessoa que não é bonita tem a oferecer, simplesmente porque ela não é bonita. Então ele tem muito ódio dessa indústria. É interessante o personagem do Antônio, porque ao mesmo tempo que a gente tem que achar ele estranho ou vilanesco porque ele tá matando a galera, a gente também entende as motivações dele, a gente entende por que ele é assim e por que ele é revoltado com isso, sabe? Assim, existe realidade naquilo que ele tá falando, de fato. Bom, eles encontram a garota já se transformou, a casa dela já tá toda quebrada, aquela gosma do casulo já tá no chão do banheiro. O problema é que quando ela vai pra cima do Antônio, ao invés do Jeremy atacar o Antônio junto com a menina, ele ataca a menina. Então ele meio que defende o Antônio, e o Antônio, aquilo chama a atenção dele. Não só o fato do Jeremy ter defendido ele, mas o fato do Jeremy estar violento ainda assim. Do Jeremy parecer estar gostando de matar aquela menina. E aí quando ele vai matar o Jeremy, ele não implora. Ele fala que tem mais é que morrer mesmo, porque ele nunca sentiu nada na vida. E mesmo depois da transformação, não que ele sentisse, ele só se sentiu vivo agora, quando ele atacou aquela menina, quando ele matou aquela menina, agora que ele sentiu um lampejo de vida. Então, tá certo, é isso mesmo.
mesmo, mata ele. Só que o Antônio, ele vê um bagulho no Jeremy. Então ele não mata o Jeremy. Ele meio que cria um tipo de simpatia por ele e decide transformar o Jeremy em um assassino, como ele é. Então os dois começam a conversar, a trocar ideia, e o Antônio explica que ele tem 65 anos, que ele usou uma das primeiras versões do vírus da beleza e tá tudo certo com ele porque ele é assistido pelo laboratório. Essa galera que tá morrendo simplesmente porque tá usando ilegalmente, nem sabe como é que manipula o babado. Só que ele deixa claro, ele fala que a empresa que tá desenvolvendo isso, depois que for divulgado o vírus, ela vai valer trilhões de dólares. Então é claro que é um problema para uma empresa que está prestes a valer trilhões de dólares ter pessoas distribuindo ilegalmente por algumas centenas de dólares esse mesmo vírus. Por isso é que o Byron contratou ele. Bom, em Nova York, o Cooper chega, observa todo o estrago que a menina que explodiu na cafeteria fez. Os órgãos dela que estão ali no chão tá com mais de 80 graus, ou seja, tá pegando fogo ainda, horas depois da morte dela. A galera tá lá num centro de quarentena, porque todos eles foram infectados, só que num nível muito menor. Então tem que se entender se vai converter, se eles vão realmente se transformar ou não, se eles estão infectados em um potencial risco ou não, eles estão ali. E aí você me pergunta, tá, mas e a Jordan? Cadê ela? Pois é, ela ainda não apareceu até o momento que eu estou gravando o vídeo pra vocês. Porque eu estou gravando dos 3 primeiros episódios de The Beauty, Lindos de Morrer. Bom, como eu disse, vou reforçar, a série está disponível no Disney Plus, meus amigos. Episódios semanais e vou dizer, tá imperdível, assim, tá muito boa mesmo de acompanhar. Disney, tô muito feliz que vocês fizeram essa parceria comigo aqui pra gente poder trazer isso pro canal. Pra mim é um prazer falar de coisa boa com o meu público. Então eu quero saber de vocês. Vocês assistiram a série? Vão assistir? Vão acompanhar? Comenta aí que eu quero saber. Não deixe de deixar um emoji de reagir, de engajar no vídeo, hein? Eu espero que vocês tenham gostado de mais o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.